Resposta da fenomenologia como crítica ao positivismo. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A fenomenologia como método filosófico teve como primeiro formulador, no final do século XIX, o grande filósofo Franz Brentano, influenciando profundamente Edmundo Husserl. Em 1859-1938, posteriormente Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty. Sendo que Sartre e Merleau-Ponty receberam influências do materialismo histórico e a concepção dialética aplicada ao método de análise fenomenológica. Tal entendimento é da genealogia da fenomenologia como método filosófico, o que será refletido nesse artigo. O empenho do grande filósofo Husserl orienta-se na perspectiva da polêmica desencadeada pela crítica positivista, como se a fenomenologia não tivesse fundamento epistemológico, portanto uma filosofia sem significação para as ciências de um modo geral. Tornou-se fundamental para Husserl mostrar não apenas o valor da fenomenologia, a filosofia como substrato epistemológico, auxiliar metodológico, do mesmo modo as ciências humanas em geral. Procedimento que retomou a questão clássica do racionalismo, a relação do sujeito com o objeto, qual a funcionalidade da dialética em referência à metodologia aplicada. Na teoria filosófica cartesiana, fundamento do racionalismo francês, predominava-se a compreensão do sujeito atuante, superioridade do mesmo em relação ao objeto, papel preponderante do sujeito que conhece o objeto, o que se entende por idealismo. Por outro lado, o empirismo inglês, sobretudo Locke, o valor do objeto conhecido sobre o sujeito, a diretriz do método realista crítico. O que se pode entender sistemicamente o resultado desses procedimentos antagônicos deve ser classificado filosoficamente a etimologia do dualismo psicofísico, que significa no mundo prático a separação do corpo e espírito, o homem não entendido na sua relação com o mundo. É uma ilusão separar o espírito do corpo, como se fossem duas realidades distintas, fruto da metafísica medieval. Neurocientificamente, como propõe Antônio Damasio, o espírito, fruto do cérebro, sendo o último, produção química, o que significa apenas realidade material inseparável. A fenomenologia, nesse aspecto, dá um passo gigantesco, definindo categoricamente a superação psicofísica, ao afirmar que toda consciência só é consciência na direção de sua intencionalidade. Entretanto, qual o significado técnico de tal etimologia? A definição é que não existe consciência pura. Do mesmo modo, a linguagem. Naturalmente, a filosofia e, no caso específico, o positivismo, é uma ideologia.
Nada existe separado do mundo, motivo pelo qual não tem significação a metafísica. Segundo Heidegger, o homem é um ser no mundo, produto exatamente do Dasein, o ser aqui e agora. Sartre, o homem é suas relações, produto de economias políticas. Ponty, o homem visto exatamente como significações subjetivas do sujeito materializado. Com efeito, toda consciência, a racionalidade não tem significação se não visar o mundo, o entendimento do mesmo. Portanto, a realidade das categorias a priori, o significado sintético, resulta-se tão somente de tal dialética. Sendo desse modo, não há um sujeito em si. Qual a significação do objeto fora da realidade do sujeito perceptivo, a não ser a mais absoluta inexistência? A compreensão das coisas só será possível na dialeticidade, mas, naturalmente, é a consciência que percebe tudo, não mais na ilusão metafísica da escolástica ou do cartesianismo puro. O fenômeno é algo que aparece para o sujeito como produto de uma consciência intencional, fruto das relações sociais. Husserl define o conceito de intencionalidade categoricamente, o que não significa senão, essencialmente, a particularização da consciência sobre a natureza de algo. Esse é o grande valor de Husserl. Com toda a sapiência, ao ser atacado pelo positivismo, consegue criar um instrumento epistemológico destruindo seu inimigo, ou seja, a filosofia de análise do positivismo. O problema não é a linguagem, mas a relação da intencionalidade, portanto, muito menos filosófico, desmascarando o positivismo ao mostrar que não existem fatos com a objetividade pretendida. Com efeito, o que os positivistas fazem nada mais é que a recuperação da velha metafísica, o conhecimento como ficção imaginária ideológica. Ensina aos positivistas que no plano das significações do espírito não se percebe o mundo como um dado bruto, o mundo das ciências do social, completamente diferente do mundo das ciências da natureza. É como alguém imaginar que a mecânica do funcionamento de um avião é igual para os automóveis, uma loucura epistemológica dos positivistas lógicos. Não se percebe o mundo desprovido de significações. O mundo percebido é sempre para o sujeito e não naturalmente para o objeto. Portanto, as simbolizações são representações, como muito bem descreveu Schopenhauer, o desejo das representações, a importância dos sentidos culturais, a sobreposição das memórias, ou seja, as diversidades dos sujeitos. Existem substratos diversos de significações que determinam, em última instância, a consciência perceptiva como a ação de qualquer significação intencionalmente epistemológica. Desse modo, demonstrando que o positivismo fundamenta em outras correntes
críticas à fenomenologia, entre elas o materialismo histórico. Do mesmo modo, o próprio positivismo carece de substratos científicos ao desenvolvimento da sua análise. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.